Bom, boa noite, Dalpozo. Uma questão em que o Avaí teve bastante problemas nesse ano, antes da tua chegada principalmente, era a questão defensiva, em que o Avaí começou o ano sofrendo bastante gols e agora venceu contra o Coritiba sem sofrer gols, sofreu esse no final do jogo, mas acabou garantindo a vitória. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse trabalho com o sistema defensivo, como vem sendo feito nesse teu início aqui no Avaí. Primeiro, o sentimento de muita felicidade meu, do grupo de jogadores, as pessoas envolvidas no processo do Avaí. E esse sentimento nosso é do torcedor. Hoje o torcedor está indo para casa, os que acompanharam de casa também, é um sentimento de alegria, de esperança. 2 vitórias consecutivas, um campeonato muito duro. Então, primeiro é esse sentimento. A outra, eu tinha que fazer algumas correções na equipe. O Barroca tinha um conceito e um trabalho de mais de 1 ano. E para tu implantar um conceito, tu tem que ter prioridades. Tu não consegue mudar. Não estou avaliando se é esse ou aquele que é certo ou errado. Mas 1 ano de trabalho, esses atletas eles estão com uma mentalidade diferente. Então, o que a gente procurou priorizar? Organizar defensivamente a equipe, porque nós não tivemos tempo para trabalhar. 4 treinos e 3 jogos em menos de 10 dias. Então a gente priorizou algumas coisas. A organização defensiva, para mim, hoje a estratégia ela foi de excelência. A gente ainda tem que melhorar na construção e principalmente na transição. Bom, depois do jogo do esporte, a gente vai ter 1 semana para fazer esses ajustes. Mas valorizar muito o resultado e o desempenho da equipe. Boa noite, Dalpozo. Diferente do jogo passado, hoje a construção do placar aconteceu no primeiro tempo, né? E na volta para o intervalo fizesse uma mudança que foi a saída do William Potker, a entrada do Poveda, até mudando um pouco de característica de um jogador no ataque, né? O Poveda mais fixo, mas até a orientação e a mudança com base nessa troca que aconteceu no início do segundo tempo. Primeiro, a gente manteve a estrutura da equipe, o modelo de jogo, a convicção também nesse modelo de jogo, aliás, no jogo lá do Paysandu e aí a sequência contra o Coritiba, e hoje é uma convicção nesse momento, porque não dá para mudar um sistema com pouco tempo de trabalho. Então foi inteligente da nossa parte, com a participação da equipe técnica permanente do clube também, nos auxiliou, e a gente teve convicção. E em relação ao Coritiba, porque foi um jogo muito intenso. E se aquela bola da cabeçada do Garcês tivesse entrado contra o Coritiba, talvez daria um pouquinho mais de tranquilidade para a nossa equipe. E o jogo foi extremamente disputado e a gente venceu com gol no final. Hoje deu uma tranquilidade maior, os 2 gols no primeiro tempo, e até entendo que a gente poderia ter abrido o placar antes mesmo, se a gente tivesse caprichado um pouquinho mais no penúltimo e no último passe. Mas a gente já identificou que nós temos que melhorar, principalmente com a bola, esse é o grande desafio, mas enaltecer a aplicação e a estratégia que ela foi perfeita nesse jogo de hoje. É uma opção, os atletas estão buscando dentro do modelo de jogo o espaço dele, então internamente também tem essa competição. Dalpozo, o Avaí teve 2 vitórias em casa e agora vai para Recife com o objetivo de vencer o Sport. E como que tu vai trabalhar para esse jogo fora de casa? Vai fazer alguma mudança no esquema, mesmo que tu falando aí que tem esse curto período, você vai manter como está jogando? O trabalho nesse momento é descansar os atletas. Amanhã praticamente quem participou não pode fazer nada, está em recuperação ainda. Na quinta-feira a gente viaja. Então, talvez na sexta-feira a gente consiga fazer um trabalho tático de 30 minutos lá. Então, o descanso nesse momento e as correções. Nós temos que fazer as correções, mostrando os lances para os atletas e construindo junto aquilo que nós temos que melhorar. Gilmar, boa noite, parabéns pela vitória. Qual é o teu sentimento, vendo o torcedor também acompanhar, saindo daqui feliz da ressacada, um período, desde 2020, o Avaí não tinha 2 vitórias consecutivas na ressacada pela Série B, então é um resultado muito importante. Como é que tu vê o torcedor saindo do jogo de hoje? Eu penso que
que nesse momento o sentimento meu e do torcedor é de comemorar. Eu não tinha essa informação, que fazia tanto tempo que o Avaí não vencia em casa. Só esse é um fato para a gente comemorar, só esse é um motivo para a gente comemorar. Então o torcedor tem que comemorar esse sentimento. Nós também, internamente, a gente está comemorando muito, porque realmente para reverter uma situação de resultados negativos e de desempenho também, o orgulho desse grupo de jogadores, porque realmente eles se dedicaram muito taticamente, tecnicamente, física e principalmente a mudança de atitude. Mentalmente esse grupo é mais forte, está se fortalecendo aos poucos. Tu tem falado disso da mudança quando chega um treinador, que obviamente muda o ânimo interno. Eu queria que tu falasse justamente disso, porque quando acabou o jogo, e também no intervalo, eu vi eles se reunindo no centro do gramado para depois ir pro vestiário. No final do jogo também se reuniram, você comemorou bastante ali ao apito final. E mais uma também, além disso, como é que está esse ânimo interno, parece que o grupo está bem fechado, justamente do fato de não terem concentrado nos 2 últimos jogos pela questão salarial e mesmo assim os resultados terem vindo. Essa questão de concentração, a gente tem concentrado no dia do jogo. Hoje a gente apresentou 9 horas e concentrou. No jogo passado também, a gente concentrou, é o tempo que a gente tem para recuperar os atletas, a alimentação. E esse comportamento dos atletas, essa mentalidade que está mudando, é dessa forma que você monta uma equipe e monta um grupo vencedor. É essa a mentalidade. E eu fico feliz porque eu valorizo muito o grupo, eu não valorizo só os 11 iniciais. Se a gente buscar no último jogo, os jogadores que entraram muito bem, o Zé fez o gol, o Pedrinho entrou bem, outros jogadores entraram e tiveram uma participação efetiva e direta no resultado. Então, só a participação já diz a importância que é o grupo. Então, eu valorizo muito essa questão do grupo, a gente se fortalece como grupo, e isso é importante, tu criar uma identidade para a sequência da competição. Aliás, é uma identidade do Avaí, que é um time de raça, de força. Então, tudo aquilo que a gente sabe da história do Avaí, internamente, a gente está conseguindo fazer e se fortalecer como grupo. Gilmar, boa noite. Você pegou o trabalho em andamento, ou seja, não participou da montagem desse elenco e está trabalhando com as peças que já tinham à disposição. E a gente vê essa evolução depois que você chegou, mesmo com pouco tempo para treinar, né? Em relação à partida do Curitiba, foram 2 dias e descanso e tudo mais. Então, eu queria te perguntar, essa evolução que a gente vê, o que é trabalho do Gilmar e o que é a parte de motivação que você está fazendo diferente para dar esse salto? Primeiro os atletas entenderam o modelo de jogo, a estratégia, os conceitos, e essa foi a primeira mudança, porque não adianta só vontade, só raça, existe estratégia. Então eles é um grupo muito inteligente. Taticamente a gente não sofreu muito nesses jogos, embora hoje o CRB ele teve mais posse de bola, mas o jogo estava controlado. A gente ainda falta encaixar esse contra-ataque, essa transição, que com a sequência a gente vai conseguir fazer isso, as melhores escolhas. Esse último passe e esse penúltimo é muito reflexo do momento que o Avaí passava. É difícil tu jogar pressionado. Eu fui atleta. É difícil jogar em busca de resultado, em busca de desempenho. Então, eles tiveram a lucidez e, principalmente, os momentos que a gente errou muito passe, nessa ansiedade de querer acelerar, mas são jogadores que têm uma capacidade técnica incrível para transitar, para fazer bom passe. Então, com o tempo, com certeza, a gente vai ter essa melhora para ter um pouquinho mais de posse e verticalizar o jogo. Esse é o grande desafio. Professor Dalpozo, boa noite. JP Cardoso, da TV BV. O primeiro tempo foi bacana do Avaí, 2-0, mas no segundo tempo, o que houve com o Avaí, que o Avaí não conseguiu performar da maneira como jogou no primeiro tempo? Foi um segundo tempo, pelo menos na minha visão, bem diferente da primeira etapa. Eu queria que o senhor avaliasse para nós esse segundo tempo. O que tu observa de que precisa ainda melhorar, olhando para a segunda etapa da partida? Por favor, boa noite, obrigado. Boa noite. Primeiro que a gente tem que entender
O adversário. O adversário tem um técnico que já está com conceito há mais de 2 anos, um grupo de jogadores, praticamente 70%, 80% desse grupo, trabalhando junto, tem um conjunto. Hoje o CRB seguramente é um top 4 em termos de entrosamento, ou top 2 da Série B, por conta desse entrosamento, do histórico de 2 anos de trabalho. E quando tu tem trabalho e quando tu tem entrosamento, as coisas elas ficam mais fáceis, porque os jogadores se conhecem, totalmente diferente do cenário nosso na troca de técnico. Então, por isso que eles conseguem controlar melhor o jogo, rodar mais a bola, eles têm saída de 3, eles têm uma saída de 4. O Anselmo, quando entrou, para mim é um dos jogadores mais inteligentes da Série B, eles têm qualidade, eles têm um aproveitamento aí, eu acho que de 70% nessa temporada, fazendo uma participação boa na Copa do Brasil e Copa no Nordeste, estadual. Então, a primeira coisa, nós temos que reconhecer o adversário, essa é a grandeza. Tá? E também saber que nós temos que melhorar. Bom, aí é um processo. Nós já identificamos internamente aquilo que nós temos que melhorar. Pela falta de tempo, ainda não dá para fazer tudo. Mas com a sequência, a gente vai conseguir encaixar principalmente essa transição e controlar mais o jogo. Tirando isso, se a gente buscar situações claras de gol do segundo tempo, pode fazer um recorte. Nós tivemos mais próximo de fazer o terceiro do que tomar. Eles tiveram posse de bola, mas a gente taticamente, estrategicamente estava controlado. Acho que uma bola na trave ali, que aconteceu do CRB, uma finalização, e somente, não teve outras situações claras de gol.